Queridos irmãos, é uma grande alegria podermos estar aqui, juntos mais uma vez, para fazermos uma reflexão sobre um tema do nosso Evangelho, que hoje será sobre o capítulo 28, em sua parte 1, ao que nos fala da prece. E o nosso tema de hoje traz por título a prece como sustentação em nossas vidas. Nos diz assim o Evangelho: o objetivo da prece é elevar a nossa alma a Deus. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando elas são ditadas pelo coração e não pelos lábios. A principal qualidade da prece é ser clara, ser simples e concisa, sem ter que se utilizar de fraseologia inútil, porque isto é, senão, brilho de enfeite falso. Os Espíritos sempre nos disseram: a forma não é nada e o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca, porque um bom pensamento vale muito mais do que numerosas palavras estranhas ao coração. Então essa mensagem do Evangelho, ela nos fala da qualidade da prece, da importância de tirarmos do fundo do nosso coração aquilo que sentimos, e nos fala de uma energia muito forte que é a nossa mola de impulsão, que é o canal de ligação para tudo que nós formos fazer nesta vida. Esta energia, ela consegue nos conectar a qualquer ponto do universo instantaneamente. Essa energia é o nosso pensamento. Os Espíritos já nos disseram ali: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Todo espírito encarnado aqui na Terra, assim que tiver a sua mente clareada pela lucidez, tem como dever primeiro fazer a conexão com a divindade. E essa é a nossa missão. Nós, espíritos que chegamos aqui um pouquinho antes dos nossos sucessores, temos esse dever, esta obrigação de colocar isso aos nossos pequenos. Mas como é que nós vamos ensinar coisas aos nossos pequenos que nós mesmos não fazemos, na grande maioria das vezes, e a grande maioria das pessoas não fazem, que é se comunicar, se conectar com o divino? É bastante complicado, mas nós temos, sim, temos essa obrigação, porque todo cristão tem o dever da prece. Cristo, em sua passagem pela terra, entre tantos ensinamentos que nos deixou, ao nos falar da prece, ele disse assim, isto está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Assim falou Jesus: quando fordes orar, não faças como os hipócritas que ficam pelos cantos das praças, rezando em público para que recebam aplausos, porque eles já receberam a sua recompensa. Por essas palavras, Cristo obviamente está nos dizendo que a prece não é um material de exibicionismo, como faziam os hipócritas, porque eles já receberam a sua recompensa, que eram os aplausos recebidos. Cristo ainda nos disse mais sobre a prece. Ele disse: quando fordes orar, entra nos teus aposentos, fecha a porta, que são os nossos olhos, e em secreto conversa com teu pai, e o pai em secreto te responderá. Por essas palavras, Cristo está nos dizendo que entrar no nosso quarto, nos nossos aposentos, é nos interiorizar, viajar no nosso universo, no nosso infinito íntimo. E a partir dali tirar as nossas mais profundas sensações e emoções e verbalizar, que venha do fundo do nosso coração. Cristo ainda nos disse mais: quando te apresentares diante do altar para deixar as tuas ofertas, se tiveres alguma coisa no teu coração contra alguma pessoa, deixa tudo ali, vai lá, te reconcilia com teu inimigo e depois volta e apresenta as tuas ofertas. Por isso, Cristo está nos dizendo que, quando nos apresentarmos para orar, temos que estar com o nosso coração puro, sem ódio, sem rancor de ninguém.
porque se assim o for, a nossa prece não terá validade. Então ele nos diz assim, deixa as tuas ofertas ali e vai lá. Ele não está nos falando de coisas materiais como muitos dizem, não. Ele está nos falando do nosso sentimento. Deixamos tudo de lado, vamos resolver as nossas quesilhas e depois voltemos ali para fazer aquilo que nos é pedido desde que chegamos aqui na Terra. Porque a prece mais agradável a Deus é aquela que sabemos vem do nosso coração. Como fazer a prece? Para fazer a nossa prece, nós temos que simplesmente fazer uma conexão com Deus, colocar na nossa tela mental a imagem dos atributos divinos, porque não temos a imagem de Deus. Então, a imagem de seus atributos, os belos rios, os bosques, as campinas, o amor, a caridade. Esses são os atributos divinos, coloquemos isso na nossa tela mental, a partir daí fazemos a nossa conexão e então começamos a agradecer. Agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pelas coisas boas e pelas não boas, porque também nos serviram de ensinamento. Logo em seguida vamos fazer então aí os nossos pedidos pelas pessoas que conhecemos, pedidos pela humanidade, pedidos por um amigo, por um parente, e só lá depois, no final, é que com toda a humildade vamos pedir por nós mesmos. Mas nos apresentemos sempre para orar com toda humildade. A prece é um encaminhamento fluídico, isto é, a nossa força de vontade vai captar do fundo do nosso íntimo, levando ao nosso coração, que impulsiona a nossa mente, que joga ao espaço universal isso tudo em forma de ondas magnéticas, que será canalizada pela espiritualidade superior, confrontada, para depois nos ser enviada uma resposta. E a resposta virá, nem sempre da forma que queremos, mas sim da maneira que precisamos. Muitas vezes, com todos nós já aconteceu isso, estamos com algum problema, um problema sério, um problema de difícil resolução e ficamos pensando, poxa, como é que eu vou resolver isso? E o dia passa e a noite vem e nós vamos adormecer e temos com aquele problema em mente. Adormecemos, no outro dia acordamos, já vem aquele problema de novo, mas como é que eu não pensei nisso antes? Uma solução. Recebemos a resposta como inspiração durante o nosso momento de sono, resultado da nossa prece, que provavelmente não é o que queríamos, mas é o que precisamos para aquele momento. Então a resposta vem uma vez que nós sigamos todos esses preceitos da humildade, do coração sem mágoas. Prece é a sustentação do espírito, assim como o nosso corpo físico precisa da alimentação para sobreviver, o nosso corpo espiritual precisa da prece para se manter equilibrado. Quando estamos em prece, entramos em contato com os espíritos superiores. E a partir daí nós mudamos o nosso campo mental, nos tornamos pessoas menos turbulentas, nos tornamos criaturas mais perceptivas. A nossa vibração fica mais elevada e, por consequência, afastamos os nossos obsessores. Nossa aura fica iluminada e isso é compartilhado com quem está à nossa volta. Isso tudo em função da prece. E a prece é por demais importante dentro do nosso lar, no nosso reduto doméstico, o que nós espíritas chamamos de evangelho no lar. Uma vez por semana, no mínimo, abrimos o nosso evangelho aleatoriamente, colocamos um texto sob análise, verbalizamos, analisamos, depois fazemos a nossa prece. Esse simples ato vai fazer com que nosso lar fique iluminado, vai fazer com que esta luz espalhe-se pela nossa vizinhança, vai fazer com que espíritos guardiões se coloquem na porta da nossa casa, nos trazendo segurança. É um ato simples, mas é um ato de muita importância, porque a prece
é a sustentação que nós precisamos e tenhamos sempre em mente aquilo que os Espíritos nos disseram. A forma não é nada. Pensamento é tudo. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. E que assim seja.